Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, Consoladora dos aflitos, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje iniciaremos a catequese sobre o segundo mandamento. A ideia é que façamos 3 aulas de aproximadamente meia hora. Como eu fiz no primeiro mandamento, a primeira aula abordará o segundo mandamento sob uma ótica positiva, ou seja, o que o segundo mandamento nos manda fazer, quais são os deveres inerentes ao segundo mandamento no que diz respeito àquilo que o fiel católico deve fazer. Num segundo momento, numa segunda aula, nós falaremos daquilo que o segundo mandamento proíbe o fiel católico de fazer. E numa terceira aula, a ideia é que falemos do juramento, à luz do que ensina o Catecismo Romano. O Catecismo Romano, o catecismo que foi proveniente do Concílio de Trento, do Concílio Tridentino, realizado no século XVI, no contexto da Contra-Reforma, a reação da Santa Igreja Católica à Revolução Protestante, à heresia protestante. Este catecismo aborda de forma muito profunda essa temática do juramento. Então, ao estudar o Catecismo Romano, eu decidi fazer uma aula como um apêndice, como houve um apêndice ao primeiro mandamento, nós teremos também um apêndice ao segundo mandamento, relacionado ao que a Santa Igreja Católica ensina a respeito do juramento. Comecemos, como por hábito nós temos que começar sempre pela Sagrada Escritura. Vamos ao livro do Êxodo, capítulo 20 do livro do Êxodo. Lá no capítulo 20, versículo 7, está o segundo mandamento da lei de Deus. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Este mesmo mandamento também foi revelado por Deus no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tiver pronunciado em vão o seu nome. Então, observem que são 2 passagens muito semelhantes. Mais uma vez, as 2 passagens, nas 2 passagens, o segundo mandamento ele é formulado de uma maneira negativa, como uma proibição, como inclusive é muito comum nas formulações dos mandamentos no Antigo Testamento. E agora nós leremos este mesmo mandamento, como ele de alguma forma
foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Isto é algo que nós faremos muito nestas aulas sobre os mandamentos, falarmos do Sermão da Montanha, justamente aquele momento em que nosso Senhor Jesus Cristo dirá que ele não veio para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento à mesma, para levá-la à perfeição. E nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículos 33 a 37, ele dirá o seguinte, e observem que esta passagem da Sagrada Escritura, ela se aplica tanto ao segundo mandamento, como também ao oitavo mandamento, não levantarás falso testemunho, que é evidente, se relaciona mais diretamente ao amor do próximo. Mas esta passagem também é citada pela doutrina no que diz respeito ao segundo mandamento. Não falarás o santo nome de Deus em vão. Então vamos lá. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos? Não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus mandamentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizeis somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo o que passa além disso vem do maligno. Então, esta é a passagem do Sermão da Montanha em que nosso Senhor Jesus Cristo, de alguma forma, leva à perfeição, ao pleno cumprimento, ao sentido original, o segundo mandamento da lei de Deus. E agora nós leremos simplesmente a primeira pergunta do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que é a única pergunta, são 3 apenas que falam do segundo mandamento no compêndio, são as perguntas 447, 448 e 449, e justamente na pergunta 447 ela é a única que fala deste mandamento sob uma ótica positiva, para que nós compreendamos qual é o dever moral que decorre do segundo mandamento da lei de Deus, o que o segundo mandamento da lei de Deus obriga o fiel católico a fazer. O segundo mandamento, não pronunciarás o nome de Deus em vão. Pergunta 447, como se respeita a santidade do nome de Deus? Ou seja, aqui a pergunta deixa bem claro, ela é formulada sob uma ótica positiva, ou seja, o que eu devo fazer para respeitar a santidade do nome de Deus? O nome de Deus é santo. Na oração do Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, como se respeita a santidade do nome de Deus? Respeita-se invocando o nome santo de Deus, bendizendo-o, louvando-o e glorificando-o. Portanto, aí já vem sob uma ótica negativa, devem ser evitados o abuso de apelar para o nome de Deus para justificar um crime e qualquer uso inconveniente do seu nome, como a blasfêmia, que por sua natureza é um pecado grave, as pragas e a infidelidade às promessas feitas em nome de Deus. Esta parte negativa nós trataremos na próxima aula, mas nesta primeira aula nós nos concentraremos nesta parte positiva. Respeita-se invocando o nome santo de Deus, bendizendo-o, louvando-o e glorificando. E aqui já cabe uma observação. No Antigo Testamento, naquele momento, os judeus compreenderam
deste segundo mandamento da lei de Deus, que eles não poderiam falar o nome de Deus em hipótese alguma. E o Catecismo Romano, quem lê o Catecismo Romano percebe que ele foi escrito justamente para os sacerdotes, para os pastores de almas, em especial para os párocos. Então, no Catecismo Romano, a Santa Igreja determina que os párocos mostrem para os fiéis que esta economia mostrada no Antigo Testamento a respeito do segundo mandamento era provisória, que na realidade é um equívoco deixar de falar o nome de Deus. Não é esse o sentido original, não é esse o sentido profundo do segundo mandamento, mas justamente santificar o nome de Deus. Santificado seja o vosso nome, ou seja, o nome de Deus é santo. E o Catecismo da Igreja Católica fala algo muito interessante para nós, e isso nós podemos observar até nas próprias relações humanas. Quando eu conheço uma pessoa, quando eu conheço alguém, o primeiro ato é dizer o meu nome para ela e ela diz o seu nome para mim. Então, quando Deus se revela, como nós lemos lá no capítulo 3º do livro do Êxodo, quando Deus se revela para Moisés, Moisés pergunta qual é o nome de Deus, e Deus dá um nome que é misterioso, mas é um nome. Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que está. E é interessante que na plenitude dos tempos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarna, quando Deus se faz homem, é revelado juntamente com a encarnação, é revelado o nome de Deus, o nome Jesus, Deus salva, tanto na revelação do anjo Gabriel para Nossa Senhora, como na revelação de Deus em sonhos a São José, o nome é revelado. Então, quando Deus se revela ao homem, ele revela o seu nome. Então, o que isto mostra? O dom do nome. Deus se dá, Deus se revela ao homem e também revela e dá como dom o seu nome. Isso mostra o que? Confiança, diz o Catecismo da Igreja Católica, confiança e intimidade. Quando nós conhecemos uma pessoa e nós dizemos para ela o nosso nome, revelamos para ela o nosso nome, e isto mostra confiança. Imediatamente eu sei o nome daquela pessoa e confio que aquele é o nome dela, que mostra também a identidade daquela pessoa, e a partir daí sim cresce-se em intimidade. Eu não digo o meu nome para toda e qualquer pessoa, mas para aquela pessoa da qual eu me aproximo, com a qual eu falo, aquela com a qual eu convivo. E o mesmo se aplica de uma maneira evidentemente muito mais profunda, é somente uma comparação, toda e qualquer comparação a partir das realidades humanas sobre Deus é evidente que é simplesmente uma comparação, uma analogia imperfeita, sempre imperfeita, aquém e muito aquém do mistério de Deus, mas Deus se revela o seu nome, isto é confiança, intimidade. Deus dá o seu nome ao homem como um dom, e cabe ao homem não falar o santo nome de Deus em vão, mas sob uma ótica positiva, cabe ao homem bendizer o nome de Deus, cabe ao homem louvar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, o santo nome de Deus, adorar. Então, do segundo mandamento decorre um dever moral para nós de termos deferência para com o santo nome de Deus, reverência, respeito, sentido do sagrado. Então, antes de não falar o santo nome de Deus em vão, quando eu falar, eu devo falar com reverência, eu devo falar com profundo respeito, eu devo falar para bendizer, louvar, glorificar, adorar o santo nome de Deus. Vejam que o cumprimento, o respeito ao segundo mandamento está diretamente relacionado com a oração,
que nós vimos que é de fato também um dever moral que decorre do primeiro mandamento da lei de Deus e decorrerá também do terceiro. Então, para bem respeitarmos os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus, nós temos que rezar. Então, a oração, ela não é uma opção, a oração é um dever moral. Só ama a Deus sobre todas as coisas aquele que reza, aquele que de fato se relaciona com Deus. E no que diz respeito mais especialmente ao segundo mandamento, na oração eu devo ter profundo respeito pelo nome de Deus, eu devo ter profundo respeito por Deus. Então vejam que quando se fala do nome, não é simplesmente o nome, é a própria pessoa de Deus. No caso, o nosso Deus, ele é uno e trino, um só Deus e 3 pessoas. Então eu devo ter profundo respeito, reverência pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Eu devo bendizê-los, louvá-los, glorificá-los, adorá-los. Somente isso. Eu só devo falar o nome de Deus, o santo nome de Deus, com isso no meu coração. Eu não posso falar o nome de Deus em vão. Aí nós já entramos um pouco no tema que será da próxima aula. Eu não posso falar o nome de Deus. O nome de Deus, Deus em si, não pode vir ao meu coração e aos meus lábios de maneira irreverente, de maneira banal, ou mesmo num sentido muito pior, para praguejar, para blasfemar, como nós veremos, ou para contar uma mentira, por exemplo, fazer um juramento falso, ou cometer o pecado de perjúrio, como nós veremos na próxima aula. São Pio X também, no seu catecismo, ele falará do que nos obriga o segundo mandamento da lei de Deus. O segundo mandamento ele é tratado entre as páginas 75 e 76 do Catecismo de São Pio X. Na pergunta 383, que está na página 76, São Pio X dirá o seguinte: que nos ordena o segundo mandamento? Ou seja, o que o segundo mandamento manda que o fiel católico faça? O segundo mandamento ordena-nos que honremos o santo nome de Deus e que cumpramos, além dos juramentos, também os votos. Então, além deste honrar, que se relaciona com a bênção, como nós vimos, com o louvor, a glorificação, a adoração do nome de Deus, também nós, pelo segundo mandamento, nós devemos cumprir fielmente todos os juramentos, promessas e votos que fazemos a Deus. Então, se fazemos uma determinada promessa, se fazemos um juramento, e nós veremos, como eu falei na terceira aula, nós veremos quais são os requisitos, porque nosso Senhor Jesus Cristo dirá no Evangelho que nós não devemos jurar de forma alguma. E por esta passagem, nós poderíamos concluir equivocadamente que o juramento ele não é admitido em hipótese alguma, mas a Santa Igreja, assistida pelo Espírito Santo, aí eu faço uma remissão direta à primeira catequese dessa série de catequeses que nós faremos sobre os 10 mandamentos. A Santa Igreja, ela é mãe e ela é educadora. Nosso Senhor Jesus Cristo deu, como nós vimos, uma autoridade à Santa Igreja Católica também em matéria de moral. Então, a Santa Igreja ensina que não é que nós não podemos fazer juramentos, mas nós devemos fazê-los por razões graves. E nós veremos que só deve-se fazer um juramento a partir da verdade, com critério e com justiça. Ou seja, sempre é evidente. O juramento ele deve ser feito a partir da verdade, ou seja, o juramento falso, ele é um pecado muito grave, com critério, ou seja, por uma razão grave, não é por qualquer razão, não é por razões fúteis, razões banais, e por justiça, ou seja, um bem. O objeto daquele juramento deve ser um bem e não um mal. Então, verdade
critério e justiça. É isso que nós aprenderemos, né? É isso que nos ensinará a Santa Igreja no Catecismo Romano, e nós falaremos isso na última aula desta catequese sobre o segundo mandamento, que será, como eu falei, um apêndice. Então, tem estas duas realidades. O segundo mandamento sob uma ótica positiva. Honrar o nome de Deus, bendizer, louvar, adorar, glorificar, mas também cumprir fielmente, estritamente todos os juramentos, promessas e votos que nós fazemos para Deus. Então, caso contrário, nós pecaremos diretamente, gravemente, contra o segundo mandamento. Então, nós temos que ter, isso está relacionado com a reverência, nós temos que ter para com o nome de Deus uma discrição. Uma discrição, não devemos falar do nome de Deus de maneira irreverente, como muitas vezes caímos, né? O nome de Deus se torna banal para nós. Não deve ser assim. Não deve ser assim. O nome de Deus, imediatamente quando eu o pronuncio, deve me colocar numa atitude de oração. Mesmo que eu esteja a falar de Deus para os meus amigos, com a minha família, ao pronunciar o nome de Deus. Por isso é que eu recomendo aqui, de forma especial, dicas práticas. Quando nós falamos, por exemplo, de nosso Senhor Jesus Cristo, falar Jesus, Jesus isso, Jesus aquilo, eu não posso julgar o coração de ninguém, não necessariamente uma pessoa que diz Jesus isso, Jesus fez isso. É evidente que muitas pessoas falam isso com um profundo amor no coração, mas uma dica prática que eu dou é procurar falar nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Colocar antes de Jesus, do nome de Jesus, nosso Senhor. Isto automaticamente já dá uma reverência. Nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo se aplica a Nossa Senhora. Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, a Virgem, estes atributos, Nossa Senhora, não simplesmente Maria, Santa Maria, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora, os santos, por exemplo. Eu vejo que às vezes em trabalhos acadêmicos, e aí não me interessa qual é a regra, mas para nós católicos é estranho, por exemplo, eu citarei Santo Tomás, e eu direi, Tomás de Aquino diz isso. Quando eu digo Santo Tomás, a reverência é diferente. Então, é claro, vejam, o segundo mandamento ele é relacionado mais diretamente ao amor de Deus, mas aí eu faço uma referência até à aula passada do primeiro mandamento. Também se relaciona com o segundo mandamento tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é santo. Então, é evidente que isto também se relaciona com o nome de Nossa Senhora, com o nome dos anjos, dos santos anjos, com o nome dos santos. Então, eu recomendo que se fale com muita reverência. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. É importantíssimo que estes atributos, nosso Senhor Jesus Cristo, e são apenas dicas práticas, eles nos ajudam demais a termos uma reverência, a de fato não falarmos o santo nome de Deus em vão. Quando eu coloco acompanhado do nome de Deus estes atributos, isto me ajuda a ter um coração reverente, a ter um coração que adora, que se coloca de fato em oração naquele momento. Atenção respeitosa à presença de Deus, dirá o Catecismo na Igreja Católica. Então, ao pronunciar o nome de Deus, eu me coloco na sua presença. Mesmo que seja, como eu falei, numa conversa informal com a minha família, com os meus amigos, em qualquer ambiente, no meu trabalho, quando eu pronuncio o nome de Deus, eu devo ter este senso de presença de Deus. Eu me coloco na sua presença, eu me coloco, como eu falei, em oração. E é interessante que
Também cumprir positivamente o segundo mandamento, ensina a doutrina, envolve a pregação, o testemunho. Então, quando eu prego, e aí quando eu falo de pregação, não é o sermão simplesmente, isso também é pregação, é inclusive pregação no seu sentido mais pleno. A pregação, o sermão do padre, a homilia, não é só isso. Quando eu dou um testemunho da minha fé católica, quando eu prego na minha vida cotidiana, quando eu prego para minha esposa, para os meus filhos, para os meus amigos, no meu ambiente de trabalho, nas minhas relações sociais para os meus amigos, quando eu prego, isto é santificar o nome de Deus. Isto é cumprir o segundo mandamento, quando eu dou um testemunho autêntico da minha fé católica, a minha fé no que ensina, no que crê e ensina a Santa Igreja Católica, a minha fé no Deus unitrino, isto é cumprir o segundo mandamento, positivamente. E como eu falei, também, já falei isso várias vezes na aula de hoje, a oração. E é isso justamente que dirá o Catecismo Romano. O Catecismo Romano, nesta parte do segundo mandamento, ele é muito completo. Por isso é que nós teremos uma aula só a respeito do que ele diz sobre o juramento. Mas o Catecismo Romano coloca na sua página 424 desta edição aqui, ele coloca os diversos modos de louvar o nome de Deus. E ele dirá aqui no número 5, vários são os modos de louvar o nome de Deus, mas todos se reduzem substancialmente aos que passamos a explicar. Em primeiro lugar, Deus é louvado quando temos a coragem de proclamá-lo publicamente como nosso Deus e Senhor, quando não só reconhecemos, mas também apregoamos que Cristo é o autor de nossa salvação. Vejam, o Catecismo Romano coloca o testemunho, a pregação em primeiro lugar, como modo de louvar a Deus. Em segundo lugar, olha que interessante, quando estudamos com santo fervor a palavra de Deus, pela qual se manifesta a sua vontade, quando nos pomos a meditá-la assiduamente, a decorá-la com interesse, quer lendo, quer ouvindo, conforme for mais útil e adequado para a pessoa e para o cargo que ela ocupa. Então, olha que interessante, também se cumpre o segundo mandamento da lei de Deus ao ler, meditar a palavra de Deus, e eu acrescentaria a doutrina da Santa Igreja Católica, porque é a doutrina da Santa Igreja que nos explica a palavra de Deus que está na Sagrada Escritura e também está na doutrina da Santa Igreja, que também para nós é palavra de Deus. Então vejam, estas leituras espirituais, estas meditações das leituras espirituais também são uma forma de se louvar a Deus e de se cumprir o segundo mandamento da lei de Deus. Em terceiro lugar, veneramos e respeitamos o nome de Deus quando, por dever ou por devoção, celebramos os louvores divinos, agradecendo a Deus de modo especial por todos os bens e males que nos aconteçam. Então vejam, a celebração da fé, a sagrada liturgia, a vida sacramental também é modo de cumprir positivamente o segundo mandamento da lei de Deus. Assim dizia o profeta: bendize minha alma ao Senhor e não esqueças nenhum de seus benefícios. Existem ainda muitos salmos em que Davi, cheio de entranhado amor a Deus, canta os louvores divinos com a maior suavidade. Outro tanto fazia Jó, que se nos apresenta como admirável exemplo de paciência. Tendo caído nas maiores e piores desgraças, nunca deixou de louvar a Deus com ânimo forte e inquebrantável. Aqui, a partir da Sagrada Escritura, em especial do próprio Antigo Testamento, o Catecismo Romano nos ensina que o cumprimento do segundo mandamento ele independe do que nos cerca.
Ele independe das circunstâncias que estão à nossa volta. Neste momento, por exemplo, da pandemia do coronavírus, não interessa se as circunstâncias ao nosso redor são adversas, eu devo em tudo dar graças a Deus, em tudo louvar a Deus, em tudo bendizer a Deus. E aí, por fim, o Catecismo Romano dirá, em quarto lugar, não menos honrado é o nome de Deus quando pedimos confiantes a sua proteção, ou para que nos livre de calamidades, ou para que nos dê força e coragem de suportá-las com perseverança. Assim quer Deus que se faça. Invoca-me, diz ele, no dia da tribulação, eu te salvarei e tu me darás a glória. Desta invocação encontram-se notáveis exemplos em muitos lugares da Escritura, mormente nos Salmos 16, 43 e 118. Então vejam que nós devemos, como diz São Paulo, orar sem cessar. Nós devemos rezar e rezar sempre. E esta oração, mesmo nas tribulações, mesmo nas adversidades, é modo de louvar a Deus, é modo de louvar o nome de Deus, é modo de honrar o nome de Deus e bem cumprir o segundo mandamento. Então vejam que já ficou muito claro. Nós lemos o Catecismo de São Pio X, nós lemos o Catecismo da Igreja Católica a partir das minhas anotações, mas lemos também o compêndio. Fica muito claro para quem estuda os 4 catecismos, fica muito claro que o Catecismo Romano é muito completo, é mais completo que os outros nesse segundo mandamento. Por isso é que nós falaremos do juramento sob uma ótica positiva e, consequentemente, claro, negativa apenas em uma aula. E na aula que vem, nesta segunda aula desta catequese a respeito do segundo mandamento, nós falaremos daquilo que nos proíbe o segundo mandamento, ou seja, o que nós não podemos fazer, o que ofende o segundo mandamento. Falaremos naturalmente da blasfêmia, falaremos das pragas, falaremos do juramento falso, falaremos do perjúrio, falaremos de tudo aquilo que ofende o segundo mandamento da lei de Deus. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, Consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, viva São João Bosco, Santo Agostinho, Santa Mônica, Santa Madalena de Nagasaki, São Pio X. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.